Então, vamos dar continuidade à nossa aula de misturas. Nessa aula, a gente vai aprender a como separar misturas, né? Então, antes a gente vai ver dois tipos diferentes de misturas, que é a heterogênea e a homogênea. A gente vai entender qual a diferença entre as duas. E a gente vai ver vários tipos de separação de misturas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea é onde você só vê uma fase, né? Homo significa igual. Então, você olha ali para essa mistura, né? E aí você só vai ver uma fase só, só vai ver como se fosse uma coisa só, sabe? Você não vai ver várias coisas diferentes, vai ver uma coisa só lisinha. Então, por exemplo, leite, né? Você olha aí, você vê tudo branquinho, um líquido branco, né? Cremosinho e tal. Mas não parece que tem várias coisas dissolvidas nele, né? Mas no leite a gente tem vários, tem gordura, né? Então é uma mistura, mas você não percebe isso. Parece que é uma coisa só. A água do mar, idem, né? Você acha assim, é só água? Não, tem muito sal, né? E sal, você tem água misturada com sal e outras coisas, obviamente, né? Mas você vê só a água branquinha, né? Azulzinha, bonitinha. A gasolina também, são vários compostos que tem ali na gasolina, mas você vê uma coisa só, né? Um líquido só. Aí, heterogêneo. Coloquei um exemplo de óleo trifásico, que é esse, quando você pega assim, três óleos diferentes, que têm densidades diferentes, então eles se comportam, ficam um em cima do outro, sabe? Igual aí tem, peguei esse primeiro, tem, né? O rosinha ali em cima, depois um branquinho, embaixo um amarelinho. Então são três fases diferentes. Aí eu coloquei na segunda imagem um óleo com água. Você vê o óleo, você vê a água, você sabe que são duas coisas ali, né? Você vê essas duas coisas. E aí eu peguei um outro exemplo de um feijão tropeiro, né? Acho que vocês gostam bastante, enfim, eu adoro. E aí é para mostrar que essas substâncias, essas misturas nem sempre são líquidas, né? Às vezes você tem substâncias sólidas, por exemplo, feijão tropeiro. Olha aí, você tem linguiça, você tem vários tipos de feijão, você tem a farinha, você tem o ovo. Então você tem várias substâncias ali formando essa mistura, correto? Então, vamos aprender agora como que a gente vai, como que a gente pode separar essas misturas. Então, primeiro deles é o mais simples, mais genérico, é a catação. O que é a catação? É quando você cata, né, manualmente, e separa essa substância. Você vai separar por meio da catação. E aí, ela funciona para misturas heterogêneas, ou seja, quando você consegue visualizar ali duas ou mais substâncias diferentes, e elas têm que ser sólidas, né? Como é que você vai catar a água do óleo? Impossível, né? Então você cata lá o feijão, você tira as pedrinhas do feijão, sabe? No caso dos lixões, né? Que tem o lixo é uma partícula sólida e aí as pessoas, os catadores, é uma imagem bem triste, né, gente? Eles vão lá e separam algumas coisas desse lixo, né? Coisas que têm algum valor para eles. Então, isso também é catação. Só que com um detalhe, não é só com partículas sólidas, né? Além disso, elas têm que ser grandes, porque você vai lá manual, com a sua mão. Então, assim, você tem que visualizar e facilmente pegar. Então, tem que ser partículas grandes, tá? Aí isso leva a gente para o nosso segundo tipo de separação, que é a separação magnética. Ela também é para misturas heterogêneas, também é para misturas sólidas, né? Sólido com sólido. Só que aqui os sólidos eles são pequenos. E tem um outro detalhe muito importante. Não chama separação magnética à toa, né, gente? Chama separação magnética por quê? Porque usa o magnetismo. Uma dessas duas partículas sólidas, elas têm que ter magnetismo, elas têm que se sentir atraídas ali por um ímã. Então, por exemplo, se a gente tem ali limalho de ferro com areia, né? Que é esse desenhozinho. Aí tá tudo misturado ali, tá vendo? Você não consegue catar lá o ferro e catar a areia, né? O grãozinho de areia com a mão. Então, não dá pra você separar eles dois por catação. E aí você pega o quê? Você pega um ímã, aproxima lá dessa mistura, né? Vai passando até que toda a malha de ferro vá e grude no ímã. E aí eu coloquei também um outro exemplo ali. Você vê que não é só com partículas pequenas, né? Também pode ser, separação magnética pode ser com partículas grandes, que nesses depósitos, nesse ferro velho, assim, às vezes vem esse guincho enorme, assim, sabe? E ele com um ímã bem grande ali no meio, e aí ele vai lá em cima do monte, né, de lixo que tem ali, e gruda ali e tira só as coisas metálicas, né, que vai ser vendido no ferro velho e etc.
Então, o mais importante que é que tem que ter magnetismo, tá? A terceira maneira de separação é por levigação. Isso também é para misturas heterogêneas, só que aqui a gente, e com sólido, né? E aqui o mais importante que a gente vai usar aqui é a densidade. E além da densidade, a gente vai usar uma corrente dissolvente, uma corrente líquida para fazer essa separação. Então, eu coloquei aqui o exemplo, a gente vê do garimpo, né? Quando as pessoas vão lá catar o ouro, às vezes fica nos córregozinhos, né? E aí no córrego ele pega essa panela gigante aí, vai lá e pega aquilo ali do fundo do rio e vai separando, vai balançando, né? E aí o ouro, ele é denso, ele é muito denso, né? Então ele fica para baixo, ele fica... Tá vendo que esse vasilhame, ele é curvo? Ele é sempre arredondado, assim, tem uma borda mais funda aqui, o meio, né, mais fundo. E é porque o ouro, como ele é mais denso do que a areia, do que as pedrinhas que tem no fundo do rio, essas sujeiras, né, as impurezas, elas saem, elas ficam boiando ali na água, e o ouro, ele não vai sair boiando, ele vai ficar lá retido no meio desse vasilhame. Então, o garimpeiro, né, ele vai pegando e vai balançando esse vasilhame, e aí o ouro vai ficando lá no meio, e essas impurezas vão saindo junto com a corrente de água, tá? Então, aqui a levigação é para separar partículas sólidas, no caso desse exemplo que eu mostrei, por exemplo, impurezas do rio e ouro, e pedras de ouro, né? E aí, e por meio de uma corrente líquida, tá? Que vai fazer a separação e separar por meio de densidade. Então, levigação tem que ter essa separação por densidade e tem que usar uma corrente líquida para fazer essa separação, tá bom? O quarto tipo é a evaporação. O próprio nome já diz o que é, né? Quando você separa misturas homogêneas, que tem sólidos imersos em líquidos, né, dissolvidos no líquido, e aí, por isso é homogêneo, tá, gente? Se fosse heterogênea, é tipo água e areia, né? Não vai lá ser dissolvido. Mas como é homogêneo, a gente sabe que tá dissolvido lá dentro. Então, a água do mar, como eu já falei, ela tem o quê? Entre outras coisas, né? Tem principalmente água e sal, né? Cloreto de sódio. E aí, a gente tira o sal de cozinha que a gente usa, né? Vem do mar, coloca vem fabricantes de sal, eles pegam a água do mar, colocam nesses tanques bem rasinhos e aí espera o sol vir bater e evaporar essa água, né? Então a água sai e fica lá só o sol, aí o sal, e eles vão fazendo esses montinhos de sal e depois termina o processo, né? Mas enfim, o que importa aqui é que você consegue separar um líquido e um sólido que está numa mistura homogênea por meio da evaporação. Aí um detalhe muito importante é que só a partícula sólida vai ser recuperada, o líquido ele vai ser evaporado, tá? Então, presta muita atenção, porque vai ter um outro tipo de separação lá pra frente que a gente vai comparar com a evaporação. Mas é isso, só lembrar, separa líquido de sólido por meio da evaporação do líquido, tá? Aí, o quinto tipo de separação de mistura é o quê? A dissolução fracionada. Ele separa misturas homogêneas, né? Heterogêneas, perdão, ou seja, tem duas fases. E aí tem que ser, pode ser ou com partículas sólidas mais sólidas, ou partículas sólidas imersas no líquido, né? E aí eu coloquei dois exemplos, o sal mais o óleo e o sal mais a areia. E aí, como que a gente faz essa separação? A gente coloca um solvente que ele vai interagir com uma dessas duas substâncias que estão na mistura. Ou com o líquido ou com um dos sólidos, tá bom? E aí, vamos supor ali, a gente tem essas duas, né? Que eu falei, o sal e óleo e sal mais areia. Eu sei que a água ela mistura com sal, mas ela não vai misturar com óleo nem com a areia. Então, o que eu faço? Eu acrescento água nessa mistura, tanto de óleo com sal, tanto de sal com areia. E aí, a água ela vai misturar com sal e vai separar, vai tirar todo o sal que estava ali, tanto com óleo quanto com a areia. E aí, eu vou conseguir ter lá separado, né? O óleo da água com sal, tá? Ou a areia da água com sal. E aí depois eu vou aplicar um outro método para retirar a água do sal, se eu quiser ter o sal, né? Se o meu interesse for só na areia ou só no óleo,
é só eu virar, escorrer, tirar essa água com sal ou tirar o óleo, né? Porque o óleo fica por cima. Enfim, é só eu separar. Aí esse meio de solução fracionada, ele é fracionado por quê? Porque ele não finaliza a separação, ele é só uma primeira etapa. Depois eu vou ter que aplicar etapas subsequentes para terminar essa separação, tá bom? Por exemplo, ali na mistura de sal com areia. Eu posso fazer o quê? Eu posso escorrer esse água com sal, né? E eu vou deixar só a areia lá no fundo, a gente vai falar desse método de separação daqui a pouco. E aí depois eu aplico o método de evaporação que a gente acabou de aprender para separar o sal da água, né? E aí eu vou ter lá a areia e o sal. Ou a mesma coisa com óleo, eu também posso, por um outro método de separação que eu vou explicar, acho que é o próximo, se não me engano, eu vou separar lá o óleo da água do sal e depois eu aplico evaporação para separar a água e ficar com sal. Aí eu vou ter óleo e sal, tá bom? Separadinhos. Aí, vamos passar. Filtração. Isso aí também é bem óbvio, né? Você usa um filtro para separar o quê? Misturas heterogêneas. E aí tem que ser o quê? Sólido com líquido, né? Aí você, por exemplo, no café que a gente passa todo dia, né? Fica lá a mistura de água com pó de café, você separa os dois, fica só o líquido, né? Só o café passado. Ou o suco, você pega lá, bate a água com a fruta, aí fica cheio daquele gominho, né? Da fruta, e você passa uma peneira e tira lá só o suco batido, o líquido, né? Ou ali eu coloquei primeiro também uma mistura de água com areia. Lembra que eu falei lá que eu ia explicar, né? No passado, né? Da decantação fracionada. Aí você tem lá água com sal mais areia, né? Como que você faz? Você passa a filtração. Você só joga, aí você vai ter a areia separada e depois você vai ter a água com sal. E aí você vai fazer evaporação. Ou outro método, né? Que você quiser. Mas a evaporação é um que a gente já aprendeu. Então, por exemplo, no que eu expliquei na decantação fracionada, você pode aplicar esses dois métodos, né? Para separar água com areia, por exemplo. Bem simples esse, né, gente? Então, vamos passar para a decantação. Tá bom. Decantação, ela é o quê? Para você separar misturas heterogêneas. E aí, tanto o sólido com líquido ou dois líquidos. Só que tem que ser heterogênea, né? Então, esses dois líquidos, eles não podem se misturar. Porque se eles se misturarem, eles vão formar uma mistura homogênea. Então, esses líquidos, eles têm que ser immiscíveis. Immiscíveis significa que não se misturam. Por exemplo, óleo e água, tá? Então, lembra lá da decantação fracionada de novo. Eu tinha lá óleo mais sal. Aí eu coloquei água, aí ficou o quê? Água com sal aqui e óleo aqui em cima, não é? Aí o que eu faço? Eu coloco eles nesse balão de decantação, olha nessa primeira figura aqui da esquerda. E aí essa figura ali, né, em cima redondinha, chama balão de decantação. E eu coloco essa mistura lá. Aí o óleo e a água não tem densidades diferentes. O óleo vai ficar por cima e a água com sal, né, naquele caso, vai ficar embaixo. E aí eles vão ficar bem separadinhos, bem marcadinhos, onde acabou. E aí embaixo tem uma torneirinha aí, tá vendo? Aí você abre a torneirinha e escorre toda a água, até que a água termina de escorrer. Antes que comece a cair o óleo, você fecha lá. E aí você tem o óleo aqui e a água ali embaixo no becker, tá? Nesse copinho aí. Então, é um método de separação para líquidos, tá? A decantação. E o outro método quando você tem sólidos e líquidos, né? E aí, por exemplo, aqui, água com areia também. Você tem lá, tá tudo misturadinho, né? Heterogêneo, não se esquecem, gente. Então, aqui poderia ser um outro método, em vez da filtração, a gente pode usar esse método aqui, tá? Para separar água com areia. E aí, você tem o quê? Você tem lá a água misturada com areia e tá tudo ali misturadinho. E aí, você deixa essa mistura em repouso. Porque aqui também vai aplicar a densidade. Aí a areia não é mais densa do que a água, então ela vai repousar ali no fundo do becker, no fundo desse copo. E aí, por cima que a gente vai ter a água, isso chama-se sedimentação, tá bom? E aí você vai e vira essa água ali e fica só com a areia aqui embaixo, né? No fundinho do copo. Você pode fazer isso também. Lembra que nos dois casos a gente vai usar o quê? Densidade. A gente vai colocar
vai usar a sedimentação, né? Desses dois, um vai ficar para baixo, outro vai ficar para cima, de acordo com a densidade desses líquidos ou sólidos, né? Enfim, aí desse aí deu para fechar, né? Agora, flotação. Flotação é um método de separação para misturas heterogêneas, tá bom? E aí pode ser tanto misturas heterogêneas, sólido mais sólido ou sólido mais líquido, tá? E aí você vai ter duas formas de fazer essa flotação. A primeira é quando, no caso ali do sólido mais sólido. Se você tem dois sólidos misturados e você quer separar eles por meio de flotação, o que você faz? Você pega um líquido, um solvente, né, que ele não vai, na verdade é um líquido que ele não vai reagir nem com um nem com o outro, então não é solvente na verdade, né? Mas um líquido, o que ele tem que ser? Ele tem que ter uma densidade intermediária. Então, um dos sólidos tem que ter uma densidade maior para ficar aqui embaixo, né? E o outro tem que ter uma densidade menor do que esse líquido para ficar aqui em cima boiando. Então, você coloca lá esse líquido de densidade intermediária e ele vai separar esses dois. E aí você pode fazer outro tipo de separação, né? Para retirar o líquido e separar esses dois sólidos. Por exemplo, você pode usar o filtro, né, inicialmente, e depois você usa a decantação para tirar o sólido que está lá embaixo. Por exemplo, aqui a gente tem areia mais serragem. Serragem é bem fininha, tá, gente? Ela é pouco densa. Então, você coloca água e aí vai fazer o quê? Você espera tudo sedimentar, né? A areia vai ficar para baixo, porque ela tem uma densidade maior do que a água. A serragem vai ficar em cima, boiando ali, porque ela tem uma densidade maior. E aí no meio vai ter água. E você pode só escorrer essa serragem e colocar ela no filtro, né? Porque aí vai filtrar, você vai ter só a serragem, vai tirar água. Aí você termina de passar toda a água e ali no fundo, por decantação, né? Vai ficar só a areia, tá bom? E o outro método é quando você tem dois líquidos. E aí, quando você tem um líquido mais um sólido numa mistura heterogênea. Então, ele não está dissolvido ali no líquido, tá, gente? E aí você faz o quê? Você coloca bolhas nesse líquido pro sólido ir para cima, tá? Porque ele vai interagir com esse gás, né? Que bolha é gás, é bolha de ar. E aí o sólido ele vai interagir com essa bolha de ar e ele vai ficar menos denso do que a água. E ele vai subir ali, tá? Não precisa ser água, não necessariamente, né, gente? Mas com esse líquido que ele está imerso, ele vai ficar menos denso, ele vai subir e aí lá você retira ele por algum outro método, né? Pode ser pela filtração também. E aí, eu coloquei aqui o exemplo do tratamento de água, porque a gente tem essa parte da filtração, né? Então, ali embaixo, tá vendo que tem esse caninho aí pressurizado, que ele joga a água lá com bolhas, tá? E aí, tá vendo que no cantinho esquerdo aqui da imagem tá cheio de sujeira na água inteira, né? E à medida que você vai jogando essas bolhas, a sujeira ela vai ficando só na superfície. E aí na superfície você tira essa sujeira por meio de filtração. E aí fica a água por baixo aqui, olha, ela passa limpinha, sem sujeira, tá? Então, isso aí é a flotação. Depois a gente vem para a destilação, nosso penúltimo método. A destilação, a gente tem dois tipos, né? O primeiro é a simples, que ela serve para quê? Separar misturas homogêneas, líquida mais sólido, tá? Aí o sólido, ele, como é uma mistura homogênea, ele tá o quê? Dissolvido nesse líquido. Por exemplo, água e sal. E aí você coloca ele num recipiente aqui, num balão de destilação. E aí você coloca uma fonte de calor aqui, por exemplo, um bico de Bunsen, que tá aqui, ou uma vela, um fogo, sei lá, alguma coisa assim, né? E aí você vai aquecer essa mistura e a água vai evaporar, você não concorda? Se você colocar fogo ali uma hora, ela vai chegar a temperatura suficiente para evaporar. Só que esse balão de destilação, ele é fechado. A única saída dele é esse condensador, esse caninho aqui que está descendo, tá vendo? E aí, nesse condensador, você coloca um fluxo de água em volta dele, você tem um caninho assim no meio, e ao redor desse caninho tem aqui, olha, passa um fluxo de água fria. Então, aqui no balão de destilação, ele tá quentão, né? Aí evapora, fica só o vapor d'água. Aí o vapor d'água, em vez de sair para fora, né? Ele passa aqui por esse caninho. Nesse caninho, eu não falei que tá frio aqui, porque a gente tem água fria passando aqui ao redor. Então, o vapor d'água, ele vai se tornar água de novo, né? Vai sublimar.
E aí, aqui ele vai passando, né, o caninho até que ele chega lá e fica um outro recipiente lá embaixo, onde vai pingando essas gotinhas de água. E aí, o sal, ele não consegue evaporar, né? Porque a temperatura para evaporar o sal é extremamente alta, e um foguinho assim não vai conseguir evaporar o sal. Então, você deixa lá a vida inteira, né, gente? E aí, até toda a água sair, evaporar e você ficar lá no finalzinho, e você vai ter o sal aqui e a água aqui. Lembra que eu falei no começo, lá quando eu estava explicando a evaporação, que a gente ia comparar ele com outro método? Então, é esse, porque lembra lá na evaporação que eu falei assim, olha, gente, aqui você vai colocar lá a água para evaporar e vai ficar só o sal aqui embaixo. Na evaporação, você perde a água, né? Ela vira vapor d'água, mas ela vai para o ambiente. Na destilação, você recupera essa água, porque você não deixa ela escapar para o ambiente, você condensa ela antes dela ser retornada para o ambiente. Então, ela vai retornar líquida, tá? E aí você consegue capturar a água líquida, né? E aí eu coloquei aqui do lado essa imagenzinha desse decantador, desse destilador, é um destilador para fazer cachaça. Então, quando cachaça e outras bebidas destiladas, né, ela passa por esse processo de destilação, tá? E aqui a gente tem um segundo tipo de destilação, que é a fracionada. A mesma ideia do outro, tá vendo? Até o equipamento aqui é igual. Só que qual que vai ser a diferença? Aqui também vai ser mistura homogênea, tá? Só que aqui vai ser com dois líquidos. Lembra que atrás era um líquido, um sólido, por exemplo, água e sal? Aqui vai ser líquido mais líquido. Por exemplo, água e óleo, tá? Perdão, água e álcool, tá? E aí, porque são dois líquidos miscíveis, são dois líquidos que conseguem se misturar e aí formam uma mistura homogênea. E aí você coloca essa mistura ali homogênea no balão de decantação e coloca um fogo ali embaixo, no mesmo princípio do outro. Só que qual é a diferença daqui? Qual é o ponto principal? Lembra lá que eu falei assim, olha, gente, não precisa preocupar com sal, que ele não vai evaporar, porque precisa de uma temperatura muito grande, né? Aqui, os dois líquidos, eles têm uma temperatura de ebulição bem razoável, né? Assim, é geralmente bem próximo. Só que tem uma diferença. Por exemplo, a água e o álcool. A água evapora a 100 graus, o álcool a 70. Então, se eu conseguir controlar a minha chama, conseguir controlar a quantidade de calor que eu vou emitir para esse sistema, eu consigo fazer com que só o álcool evapore e a água não, tá bom? Então, aqui a gente geralmente não coloca fogo, a gente coloca uma chama de uma placa de aquecimento, né, que a gente consegue controlar exatamente a temperatura, que essa placa vai aquecer o sistema. E aí é exatamente a mesma coisa do sistema que eu falei anteriormente, né? O álcool, nesse caso, que ele vai evaporar primeiro, aí ele vai, em vez de ele sair do sistema, ele vem aqui para o condensador e cai ali líquido, tá bom? E aí é sempre assim essa diferença de temperatura de ebulição, tá? Aqui que a gente tem que considerar a temperatura de ebulição. Aqui do lado eu coloquei uma imagem de quando está fazendo petróleo, né? Porque fazendo petróleo não, né, gente? Obviamente não. Mas enfim, quando você está separando petróleo, porque o petróleo ele tem muitas coisas e ele tem várias substâncias diferentes, desde a gasolina, né, até outras substâncias que fazem plástico, por exemplo. Então, essas substâncias estão todas misturadas lá no petróleo. Só que se você aplicar diferentes temperaturas, se você considerar as diferentes temperaturas de ebulição, você vai conseguir separar todas essas substâncias. Então, por exemplo, aqui a gente pega o petróleo bruto, né, e aquece no fornalha, e aí, ó, lá em cima, você vai aquecendo ele, né? E aí ele vai passando aqui, vai evaporando, né? E aqui, olha, o que evapora primeiro é o que tem temperatura de ebulição menor, né? E aí, quem tem temperatura de ebulição menor é mais leve, né? Ele é menorzinho, é mais leve. Então, ele vai sair da fornalha primeiro e vai subindo, subindo, subindo nessa torre, tá? De destilação. E vai sair lá em cima, tá vendo? Os 20 graus Celsius ali, ó. Ele vai sair lá em cima. Aí depois, o resto do petróleo que vai continuar sendo queimado lá, aquecido na fornalha, né? E aí vai saindo substância de acordo com a temperatura de ebulição dela. Então, primeiro sai de 20 graus, aí depois, quando você tiver 80 graus, não vai ter mais nenhuma de 20 graus, né? Aí depois sai de 80, aí sai de 150, de 200, tá bom? E elas vão ficando, como são mais pesadas, elas vão ficando mais para baixo, elas não conseguem subir até o topo. E aí você vai separando, né? Primeiro lá em cima sai as mais leves, depois lá embaixo sai as mais pesadas, tá bom?
Esses aí são os 10 tipos de separação de misturas. Calma, eu sei que é muito confuso, muita informação, é heterogêneo, homogêneo, sólido, líquido. Então, vamos tentar dar um resumão agora no mapa mental, tá bom? Vamos lá. Separação de misturas, né? Só lembrando, a gente tem 2 tipos de misturas, as homogêneas, quando a gente tem só uma fase. Lembra do leite lá, o leite tem muita gordura, né? Mas você não vê a gordura do leite, né? Tô falando do leite da roça não, tá, gente? Tô falando leite de caixinha mesmo. Esse sorinho que a gente bebe aí. E a gente também tem as misturas heterogêneas, que é quando a gente consegue ver 2 fases, por exemplo, água e óleo, tá bom? E aqui eu coloquei mais 2 fases, porque você pode ter 2, 3, 4 fases, tá bom? Contando que sejam mais de 2 ou mais. Enfim, primeira separação de misturas que a gente tem é a catação, que é a mais simplesinha, né? E você usa a catação para separar sólido do sólido, quando essas partículas são grandes o suficiente para você tirar com a mão. E tem que ser uma mistura heterogênea, né? Porque você tem que ver lá o que tem de diferente para você separar, né? Tipo quando você cata feijão. Você tira as pedrinhas ou os feijãozinhos podres que tem, né? Enfim. Depois a gente tem a separação magnética. Magnético também é sólido de sólido, só que não chama separação magnética à toa, né? Chama isso porque você usa o magnetismo. Então também é uma mistura sólido-sólido heterogênea, mas um desses sólidos, ele tem magnetismo, ele é atraído por ímãs, tá bom? A terceira é a levigação, que também é sólido-sólido heterogêneo. Só que aqui, olha, a gente vai usar o princípio da densidade, né? Que vai separar. Umas coisas vão boiar, outras coisas vão ficar embaixo. E aqui, o mais importante a gente tem que lembrar é o quê? Que você usa uma corrente de água para fazer essa separação pela densidade, tá bom? Lembra da corrente de água. Aí a gente tem a evaporação, que agora é sólido líquido e é homogêneo, ou seja, você não consegue ver as duas, o sólido e ver o líquido, né? Você vê uma coisa só líquida. E aí, nesse caso, você vai evaporar o líquido, você vai perder o líquido e vai ficar só com o seu sólido, né? Por exemplo, quando a gente tem água do mar, que a gente coloca ela lá para evaporar, nesses canteiros aí, e aí você recolhe só o sal de cozinha que a gente usa. A gente tem também a dissolução fracionada. Fracionada porque ela é só uma fração dessa separação, ela não separa tudo, né? E aí você pode separar tanto sólido de sólido quanto sólido de líquido, porém tem que ser heterogêneo. Essa mistura tem que ser heterogênea, né? E você como você faz isso? Usando a diferença de densidade também. E você também tem que considerar que um dos dois, ou sólido ou do líquido, né, vai conseguir interagir com o seu solvente. Só um deles, tá? Porque se os dois envolverem com o seu solvente, não vai adiantar muita coisa não, né? Enfim, aí, por exemplo, eu coloquei aqui o sal do óleo. Se você colocar água, o sal, ele vai se juntar, ele vai sair do óleo e vai se juntar à água. Então, você vai conseguir separar o óleo da água. O óleo do sal, né? Mas aí você depois vai ter que aplicar outros métodos de separação para realmente ter só óleo ou só sal. E se você tem aqui o sal com areia também, né? Mesma ideia, você coloca a água e você tira o sal da areia e passa todo para a água. Mas se você quiser ter só sal e só areia, você tem que aplicar outros métodos. Um desses métodos é a filtração, que ela é aplicada quando você tem misturas sólidas mais líquidas e tem que ser heterogêneo, né? Então, por exemplo, pega lá a água mais sal mais areia. Aí você consegue passar num filtro ou numa peneira, né? E aí a areia vai. Numa peneira não, tem que ser muito fina, né? Enfim, num filtro, você passa num filtro. E aí essa areia vai ficar retida no filtro e a água com sal vai conseguir passar, tá bom? Aí eu também coloquei uma imagem do suco, né? Você filtra esse suco e pega só o líquidozinho. Aí a gente tem a decantação, que também pode ser aplicada para complementar a dissolução fracionada e ela serve para quê? Para separar misturas sólido-sólido ou sólido-líquido e tem que ser misturas heterogêneas. E aqui, olha, como que a gente faz essa separação? Pela sedimentação, tá bom? Tanto do líquido quanto do sólido. Aqui eu coloquei só a imagem do sólido, né? Aqui, por exemplo, se a gente tem lá água com areia de novo, a gente deixa lá esse potinho, né? Esse copinho aí da água mais sal com areia e a gente espera a areia
cair, sedimentar toda, e aí você consegue só tirar ali a partezinha da água e deixa a areia no fundinho ali. Ou se a gente tem, por exemplo, água mais óleo, aí a gente coloca eles num funil de decantação, abre a torneirinha, tira a sua água, porque a água é mais densa, né? A água fica por baixo. Você tira a sua água e fica o óleo ali dentro do balão de decantação. Flotação. A flotação, ela é um processo que separa misturas sólidas e ela usa o quê? Ela, sólidas ou sólidas líquidas, tá? Mas ela usa, tem que ser heterogênea e ela usa o quê? A densidade. Por exemplo, aí eu coloquei sólido. Se você tem água mais serragem, perdão, se você tem areia mais serragem, você coloca um líquido de densidade intermediária e aí ele vai deixar a areia lá embaixo, o sólido mais denso ele vai ficar embaixo, o sólido menos denso vai ficar em cima. Nesse caso, a areia que é mais densa fica embaixo, a serragem que é menos densa, que é a água, né? Fica em cima. E depois você usa outros métodos de separação, por exemplo, filtração e decantação, para conseguir separar, né, a serragem e a areia. Da água também, porque a água não é interessante para você. E se você tiver sólido mais líquido, você coloca bolhas, que aí essas bolhas de ar vão interagir com o sólido e vai deixar ele com uma densidade menor e ele vai conseguir subir e ficar na superfície, tipo a serragem aí. E aí você retira ele por métodos tipo a filtração, igual ocorre no tratamento de água. Aí a gente tem a destilação simples, que é quando você tem um sólido mais um líquido, e esse sólido mais líquido forma uma mistura homogênea, né? Ou seja, tá tudo ali juntinho, você não consegue perceber a diferença entre os dois. E aí é bem parecido com a evaporação, né? Você evapora a água artificialmente, né? Mas você evapora a água, coloca uma fonte de calor, que a água evapora, só que em vez dela ir para o ambiente em forma de vapor d'água, você condensa ela no condensador e recupera ela líquida no final. E o sal que ele, ou algum outro sólido, tá? Não precisa ser o sal necessariamente, os sólidos têm a temperatura de ebulição muito, 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 muito alta. Então, eles não vão conseguir ser evaporados, né? E aí ele vai ficar retido no balão de destilação. Aí, a última forma de separação de mistura também é a destilação, só que ela é fracionada. Por quê? Qual a diferença, né, para a destilação simples? É porque em vez de separar sólido do líquido, ele vai separar líquido do líquido. E é uma mistura também homogênea, tá? Então tem que tomar cuidado com isso, ela tem que ser homogênea. E aí você também vai usar a diferença de temperatura de ebulição, né? Então, por exemplo, se a gente tem água e álcool. O álcool, ele evapora, ele ebule, né? A 70 graus. Então, se você conseguir controlar a temperatura que você vai fornecer para esse sistema, só o álcool que vai evaporar. A água não vai conseguir evaporar. Porque são 30 graus de diferença, né, gente? Não vai evaporar. E aí, você consegue recuperar todo o álcool ali no final e no balão vai ficar o quê? Só a água. Tá bom? Então, essa foi a aula de hoje. Tá aí as minhas referências bibliográficas. Eu espero que vocês tenham entendido e obrigada pela atenção. Até a próxima aula.